que você veja este, este relato que eu vou pôr agora. Na verdade, é uma profecia que se vai se cumprir e que foi dado a um irmão, quando digo irmão, a um cristão, portanto, à luz dessa profecia, numa visão. Pronto, eu como não podia tanto fazer o upload do vídeo do irmão, então eu transformei a história que ele estava a contar, da visão que o Senhor o deu. O que é uma visão? Uma visão é o Senhor tira-o do corpo, no espírito, e mostra as coisas que estão para vir. Isso é que é uma visão, não é um sonho. Ele não está a dormir, ele está acordado, ele não está no corpo, mas está no espírito. Ok? Agora, se vocês depois quiserem saber como é que está no espírito ou no corpo, depois, esta é uma outra questão. Depois perguntam, deixam um comentário e eu respondo. Portanto, esta é uma visão do irmão que teve de uma profecia apocalíptica que vai acontecer em 2029. E eu, digamos, fiz um filme, um resumo das coisas que ele disse. Ok? Ouve o filme. Quero contar-vos a todos. Vou repetir o que o Senhor me mostrou. Eu estava lá fora, a rezar como costumo fazer, como sempre. Tive uma visão de olhos abertos. E quando isto aconteceu, foi tão real, que era quase como se eu... Sabem, às vezes é como se eu estivesse a ver coisas no espírito. Mas isto eu conseguia realmente ouvir também. Conseguia ouvir ao mesmo tempo e cantar no espírito este evento gigantesco que estava prestes a acontecer. Por isso estava apenas a orar no espírito, como podia. Mas estava debaixo de uma garagem e de repente, este enorme asteroide apareceu. Tão rápido, tão barulhento, que quase me deixou surdo. Não se conseguia ouvir nada, de tão poderoso que foi o estrondo sónico provocado por este enorme asteroide. Mas era gigantesco. Diria que tinha o tamanho de um edifício grande, tipo um gigantesca, como uma rocha enorme, e desceu do céu e... simplesmente abalou tudo. E sempre que se movia, movia-se tão depressa, mal se conseguia ver. Era como uma bola de fogo, com um rasto de fogo gigantesco atrás dela. E estava a aproximar-se. E vinha do oeste. Vinha do oeste em direção ao leste, está bem? Sempre que o via atravessar o céu, vinha muito baixo. O governo dos Estados Unidos estava a tentar travar este enorme asteroide, porque se movia tão depressa que não conseguiam pará-lo com um foguetão, para tentar, fazê-lo desviar. Sabes, tentaram atingi-lo com um laser verde gigantesco, e esse laser verde era um feixe enorme. Saía da zona do Alabama e de Nova Orleans. O feixe atravessou a América inteira. Era como se não fosse nada, sabes? Porque estamos a falar de milhares de quilómetros, percebes? Mas sempre que atingia, era como se fosse na zona do Tennessee e do Kentucky, eles acertaram naquela coisa com aquele laser. E, sempre que o faziam, era como se a cortassem ao meio, e a coisa partiu-se em 3 pedaços. E esses pedaços caíram, e a maior parte daquela rocha caiu perto de San Juan, em Porto Rico, nas ilhas do Atlântico. E o impacto foi tão grande que provocou um maremoto gigantesco. Tão grande que nem consigo dar-vos uma estimativa do tamanho disso. Da última vez que tentei, disse que tinha várias centenas de pés de altura. Mas era muito mais do que isso, porque, sabes, quando estás a tentar olhar para isto, quando estás a olhar com o espírito e a tentar dar sentido ao que estás a ver, sabes, acabas por acrescentar a tua visão física a isso. Por isso estou apenas a dizer, sabes, era gigantesco. Mas cobria todas as ilhas das Bahamas. Havia uma onda de tsunami enorme que surgiu do oceano e que se deslocava tão depressa que era como se estivesse à velocidade do som, BUM! Como se estivesse simplesmente a avançar. E era tão rápida e tão poderosa que as pessoas não tiveram tempo para se proteger nas ilhas. E eu via a água a cobrir todas as ilhas, desde San Martin, St. Thomas, San Juan, Porto Rico, Haiti, o que quer que seja, Cuba. Tudo ficou completamente submerso na onda. Por isso as pessoas de todo o lado, sabes, a menos que estivessem bem no alto, nas montanhas,
ou em algumas colinas ou algo do género, foram muito afetadas. Mas a onda chegou à Flórida, a Miami, a Fort Lauderdale, toda a costa da Flórida, no lado do Atlântico. Este enorme tsunami chegou bem até... Diria que avançou quilómetros e quilómetros para o interior. E as pessoas, como disse, não tiveram tempo de reagir devido à rapidez com que esta onda chegou. A onda avançava tão depressa, está bem, e afetou todos os principais hotéis. Afetou casas na costa atlântica. Simplesmente passou por tudo e chegou até ao Cabo Hatteras, na Carolina do Norte. Atingiu tudo por lá, e depois a parte do tsunami chegou até à África e à Europa, e afetou locais na Europa, na Inglaterra, e tudo aquilo por lá. A onda simplesmente chegou tão longe, espalhou-se por todo o Atlântico até à África. Tudo isso, simplesmente, BUM! E foi como eu disse, estava a mover-se muito rapidamente, e as pessoas não tiveram tempo de reagir. Por isso, esta foi uma experiência muito... poderosa, sempre que vi isto no espírito. E eu só queria vir aqui falar sobre isso outra vez, e dizer-vos a todos que acredito mesmo que isto está para acontecer. Sabem, muitas pessoas dizem que há um asteroide enorme que supostamente vai passar ao lado da Terra, em 2029, mas acho que vamos sentir um impacto direto disto em breve, quer estejamos preparados ou não. Portanto, como podem ver, este é o resumo da profecia. E esta profecia é o que está no Apocalipse 8. E isto também isto na verdade é uma confirmação desta profecia por duas pessoas. Se vocês procurarem pela internet vão ver que ela também já foi descrita, já foi dita por outros irmãos. Se procurarem. Aliás, a NASA e os cientistas que estudam o espaço sabem que esta rocha está a chegar à Terra. Se calhar as únicas pessoas que não sabem são as pessoas mais comuns. Que as pessoas que fazem a sua vida dia a dia. Se calhar são as únicas pessoas que não sabem. Mas o resto do corpo de cientistas da NASA, eles sabem que vai acontecer, que esta rocha já está a vir. Procuram na internet, isso já está a vir. E chegará a comprar em 2029 sob absinto. E como vocês verem, o absinto vai causar, digamos, muitos danos na Terra. Muitos danos. Portanto, muitos continentes vão estar submersos, as ilhas vão estar submersas. As ilhas aqui do Atlântico vão estar submersas, os continentes vão estar submersas, a Europa vai estar submersa em água, também a América vai estar submersa em água. Portanto, se tu disseres, olha, eu não quero estar aqui para ver isso, bem-vindo. Eu não quero estar aqui para ver isso, porque eu creio que o Senhor não vai deixar que a sua igreja passe por isto. Eu creio que não. Eu creio que o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes disso. Isto é a minha fé, ok? Uma opinião pessoal. Eu creio que o Senhor não vai deixar que a igreja passe por isso. E se tu dizer, olha, o que é que eu faço para escapar estes dias? Eu digo, para tu escapar estes dias, tu tens que receber Jesus. Não há outra forma de tu escapar estes dias se não receber Jesus. Porque imagina se tu não receber Jesus, tu vais ficar por terra, não vais ser arrebatado e não vais escapar das coisas que estão para vir nessa geração. Então, se tu ainda não receberes Jesus, faz essa oração: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu cometi isto, perdoa-me. Eu agora entrego-te a minha vida. Eu quero que tu sejas meu Senhor e meu Salvador. Recebe em ti, Jesus. Se tu fizeste essa oração, Ele te recebeu.
Porque a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, que Deus é fiel para perdoar-nos as nossas ofensas e lavar-nos de toda a iniquidade. Bem-vindo a casa.